Então, boa noite a todos. Estamos começando mais um encontro fraterno, mais uma quinta-feira, onde nós estamos aqui unidos nos bons propósitos, né? Graças a Deus, pedindo a bênção, a proteção do mundo espiritual, para que a gente possa trazer assuntos, reflexões importantes, aí, pertinentes ao nosso aprendizado. Eu vou pedir para o nosso amigo Guilherme fazer uma prece inicial para nós podermos começar. Pode ser, Guilherme? E daí nós já entramos no nosso assunto de hoje. Vamos lá. Então, mais um encontro fraterno entre amigos que se conectam pelo pensamento, pela sintonia e os objetivos pelos quais aqui nos colocaram. Que os bons amigos espirituais nos inspiram, nos fortaleçam para que o Evangelho da noite seja uma ferramenta de lapidação de nosso espírito, amparando-nos, fortificando-nos sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Então vamos. Bom, o tema que a gente pensou em refletir hoje, né, a Rosana colocou lá, sobre as questões do plano espiritual. Porque nós tratamos nesse grupo as questões da perda, as questões do luto, as questões da superação dessa situação tão difícil, mas talvez a maneira mais consistente, mais efetiva, é a gente entender a nossa realidade de espíritos imortais. É a gente entender o processo que a gente chama de vida, porque a grande maioria de nós entende vida como o período que vai do nascimento do nosso corpo até a morte desse corpo físico. Isso é a vida do corpo. Mas a vida real, a vida do espírito que anima qualquer corpo físico, ela não se limita a esse intervalo de tempo. Ela vem antes do nascimento desse corpo e ela continua após a morte desse corpo. Mas são questões difíceis, muitas vezes, a gente compreender, até para quem já conhece um pouco de doutrina espírita, para quem tem um certo grau de conhecimento, já estudou, e, sobretudo, para quem não tem um estudo, um entendimento um pouco mais aprofundado, porque uma coisa é entender, né? Mas no segundo momento é a gente pegar toda essa compreensão, esses conceitos, aceitar esses conceitos e a partir daí nós trazemos esses conceitos de vida espiritual, das razões, dos objetivos, dos porquês, do porquê da morte, do porquê de nós reencarnarmos, né? Então, são questões que, embora elas sejam fundamentais na vida, porque em algum momento nós vamos partir desta vida e as pessoas que a gente ama também, mas a gente pouco conhece, a gente pouco entende. Então, nós vamos colocar um vídeo, vai preparando, Juliana, nós vamos colocar os 10 primeiros minutos, mas eu vou te avisando na hora de cortar. Nós vamos colocar um vídeo, ele é uma coletânea de expositores espíritas de extremo conhecimento, e é bem interessante a maneira como foi organizado, porque eles vão, cada um complementando ideias. Então, nós vamos assistir a primeira parte, que vai nos falar das questões da morte do corpo físico, da alma, do espírito, das circunstâncias que envolvem esse nosso desligamento. Daí a gente faz uma pausa, conversa um pouquinho, aqueles que quiserem fazer alguma colocação fazem, e depois nós vamos ver uma segunda parte desse vídeo. Onde viemos? Para onde vamos? Como é a vida do lado de lá? Muitos filmes, livros, mitologias tentaram explicar os mistérios da existência no plano espiritual. Desde Allan Kardec, a doutrina espírita vem nos trazendo informações confiáveis e detalhadas que nos preparam para esse momento que sabemos é o destino de todos. No programa de hoje, vamos fazer um breve apanhado sobre o assunto, que nos inspira tantas dúvidas que mereceria uma série inteira. Para começar, vamos saber o que é a alma quando se desliga do corpo físico? Retomamos a consciência, as lembranças desta e de outras vidas?
Como isso é possível? A alma, quando se desliga do corpo físico, volta a ser espírito. Kardec faz essa distinção. Aliás, os espíritos que informaram Kardec fazem essa distinção. A alma é quando o espírito está encarnado. Espírito é quando a alma se desprendeu dos laços físicos. O espírito encarnado é espírito, corpo físico e corpo energético perispírito. Em primeiro lugar, entender o que é desencarnação. Desencarnação é o ato do espírito deixar definitivamente um corpo físico. O espírito desencarna, o corpo morre. Então, esse é o primeiro conceito que nós temos que fazer à luz do conhecimento espírita. Segundo, os familiares e amigos nossos tão queridos já estão em nosso meio. Quando chega o momento da nossa derradeira partida aqui da Terra, com toda certeza os amigos e familiares sempre nos procuram para recepcionar. Esse é um detalhe muito importante do conhecimento espírita. Então a primeira coisa que acontece, ela deixa de ser uma alma e passa a ser um espírito. Então, quando nós desencarnamos, perdemos o corpo, continuamos a ser uma pessoa, porque nós já existíamos antes do corpo. A morte do corpo em nada nos afeta, a não ser a mudança de estado, mas não tira nada de nós. Continuamos a ser nós mesmos. É uma passagem, é uma viagem, é largar uma veste velha que é o corpo físico e partir para a região melhor. A vida no mundo espiritual, ela é contínua. É preciso compreender que nós nunca deixamos de estar no mundo espiritual. Nós nos acostumamos com a linguagem empobrecida de pensar, agora estou encarnado, então não estou no mundo espiritual. É uma conclusão falsa. O perispírito, que é o instrumento de vida no mundo espiritual, continua sempre existindo. Sempre existindo. Eu estou aqui corporalmente, mas espiritualmente, perispiritualmente, eu continuo no mundo espiritual. Algumas pessoas, quando desencarnam, elas têm mais acesso à memória, tanto da vida presente, de tudo que aconteceu, como de vidas passadas. Algumas pessoas não acessam. Por quê? Porque elas não sabem lidar com aquela memória. De ver lances de outras vidas, onde ela praticou um crime, onde foi um mau caráter, foi uma pessoa que abusou dos seus parentes ou amigos, que causou alguns danos à sociedade. Aqueles erros estão registrados no seu inconsciente. E se ela acessar essas informações, a carga de emoção que vem pode fazer ela se desequilibrar. Então, nem sempre é possível acessar. Vai depender mais do grau de evolução da pessoa. E como é que ocorre isso? Isso vai acontecendo devagar. É como se a pessoa estivesse num nevoeiro e o nevoeiro vai passando e aos poucos ela vai tendo uma visão cada vez melhor. Onde antes existia o nevoeiro, a imagem vai ficando mais nítida. É uma metáfora usada pelos espíritos em O Livro dos Espíritos. Alguns espíritos se recordam não só da sua existência corpórea, mas às vezes até de encarnações anteriores. Entretanto, o importante é que ele possa lembrar aquilo que é necessário para ele se conduzir agora que ele está na vida espiritual. É o mais importante e o mais imediato. Assim como nós podemos lembrar muita coisa de nossa vida corpórea, mas só estamos utilizando aquilo que diz respeito ao que vamos fazer agora. Assim, o espírito também seleciona suas lembranças. Ao desencarnar, o espírito se desprende imediatamente do corpo ou é uma separação gradual? O que implica esse processo? A separação da alma do corpo também varia ao infinito. E o normal é um desprendimento gradativo, lento. Os laços precisam se desfazer. Nós temos laços que nos prendem ao corpo físico. Perispírito e corpo físico estão juntos, mas ao se separarem, por exemplo, durante o sono, os laços não se desfazem, eles permanecem. Mas com o desgaste energético, por ocasião da morte, esses laços se desfazem. Portanto, esse é um processo lento. É como uma chama de uma vela.
o espírito vai se desligando pouco a pouco, né? O perispírito vai se desligando do corpo até a extinção dos fluidos vitais, etc., que o prendem ao corpo, né? Então, não há uma separação imediata. Claro, para espíritos mais evoluídos, mais rápido. Para espíritos menos evoluídos, mais lento. É sempre assim. O que determina o que acontece na vida espiritual é o grau de evolução do espírito. Esse desprendimento vai variar de pessoa para pessoa. Há criaturas que são aferradas às coisas materiais, às sensações orgânicas. Então ela se demora mais a se desprender. Mas se a pessoa for mais compreensiva, mais confiante em Deus, esse desprendimento se faz rapidamente. Demora algum tempo, sim, mas se faz harmoniosamente, se faz de forma segura. E a pessoa já começa a entrever o mundo espiritual, já vê espíritos amigos que vêm recebê-la, de forma que vai ser bem suave esse desprendimento. É muito importante, às vezes o espírita diz, eu tenho medo, não sei o que vou encontrar. Para com isso. Tem livros que devem ser lidos. Primeiro, O Céu e o Inferno, de Kardec. E Kardec diz, cada um morre conforme viveu. Quem viveu bem, quem não é escravo do corpo físico, dos bens materiais, desencarna tranquilamente. Quem se apega ao corpo físico, às joias, a uma vida cheia de luxo, muitas vezes desencarna aos trancos, com dificuldade. E alguns se apegam tanto ao corpo físico que o corpo morre, eles continuam sofrendo grudado no corpo físico. Alguns espíritos podem acompanhar, devido ao apego que tem à vida, e sem compreender que a vida não morre ali, podem acompanhar mesmo o próprio funeral. Nós sempre temos ajuda para a desencarnação, assim como tivemos para encarnar. E naturalmente, nós com essa ajuda, somos às vezes até adormecidos e não sentimos muito todo o transe do desprendimento e vamos despertar depois no plano espiritual. Depende de nos educarmos. Morrer é reencontrar amigos que já estão do lado de lá, parentes. Mas o instinto de conservação, sabiamente colocado dentro de nós, faz com que, normalmente, ninguém deseje morrer. Eu, pelo menos, eu brinco que se eu for, eu vou contrariada, que eu quero ficar mais um pouco, porque a vida é bela para quem sabe viver. Porque viver com amigos, com música, com doutrina espírita é maravilhoso, porque estamos acostumados no nosso querido planeta Terra, com céu azul, árvores verdes, flores, cores e amigos. Amigos existem por todo o universo. Vai chegar a hora de reencontrá-los e também vai ser maravilhoso. Mas o instinto de conservação faz com que ainda desejemos viver por muitos e muitos anos. Então, gente, interessante, né? Alguns aqui já conhecem, mas aí a gente tem grandes expositores, André Peixinho, Luísa Pires, Américo Sucena, Terezinha Oliveira, são pessoas dedicadas ao estudo doutrinário, tem obras, tem livros. E é interessante esse vídeo tem uns 10 anos já, tem até alguns aí, André Peixinho já desencarnou há meses atrás, enfim. A gente achou interessante trazer essa reflexão, porque realmente a gente pensa na morte só de uma maneira muito densa, né? Como algo que vem para ceifar e tirar possibilidades, porque a gente pouco entende esse fenômeno, essa circunstância da nossa vida, da experiência humana.
Mas quando a gente ouve essas questões, quando a gente abre um pouquinho a mente para entender, não só temer ou, né, ter aquela aversão, porque, como foi dito aí, a gente quer viver, mas como a gente imagina que vida é só no corpo, é só no mundo material, nesse contexto da materialidade, a gente acaba, vamos dizer assim, bloqueando a nossa percepção, a nossa busca de entendimento, a nossa busca de desvendar esses mistérios, né? Que se tornam mistérios e não deveriam assim ser. Mas a gente vê aí a importância dessa compreensão para que a gente viva bem e, chegado o momento desse desligamento, dessa mudança de caminhada, dessa mudança de planos, que não é tão diferente quando a gente possa imaginar, quantas vezes a gente julga, a gente possa estar preparado, né? A gente entenda minimamente, para manter a tranquilidade, para entender como agir, como aceitar, como emocionalmente proceder. Então, eu gostaria de abrir agora. Guilherme, você quer fazer alguma colocação sobre isso que foi colocado e algum questionamento que alguém faça aí? Vamos bater um papinho e daí a gente vai colocar uma segunda parte desse vídeo. Gustavo, se quiser deixar aberto para o pessoal fazer pergunta, depois eu faço comentário. Alguém... Bom, então vamos abrir aqui, mas vou jogar um questionamento. E o medo? Quem é que sente medo? Quem é que... Ou é uma curiosidade? Como que se lida com isso? Quem gostaria de... Eu perdi o medo da morte depois do falecimento do meu filho. Eu tenho certeza que quando chegar a minha hora, eu acho que eu vou estar até com um sorrisinho nos lábios. Cláudia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tinha conhecimento antes? Então, eu tinha conhecimento e eu tinha, assim, um certo espírita, medo. né? Um conhecimento espírita. Eu tinha, assim, medo, não da morte, mas eu tinha medo, assim, de deixar o meu filho. Sim. Que acho que toda mãe tem essa preocupação, né? Então, eu não queria deixar o meu filho aqui, ele aqui e eu lá longe, porque ele podia precisar de mim. Mas agora eu sei que ele está bem, né? E quando chegar a minha hora, eu vou em paz. Não tem mais, nem avião eu tenho mais medo, assim. Perdi medo de tudo. E você acha que... Eu acho que é assim, né? A dor, ela é palpável, não tem como a gente mensurar. É uma dor que precisa ser sentida. Mas o entendimento espiritual que você tinha, você acha que ajudou a abrandar a situação inesperada, todo o contexto? Ajudou, porque assim, como eu tenho certeza que ele está vivo, ele só está em um outro plano, então isso dá um conforto, né? Não acabou, ele só está em outro plano. Com certeza. Quem mais, gente? Alguém viveu uma experiência diferente quando passou por essa situação? Karine levantou a mão aí. A Karine levantou. Karine, pode falar, Karine. Gustavo, é curioso porque o que a Cláudia falou é o que eu sinto. É surpreendente isso. Depois, assim, que a gente perde um filho, realmente a gente perde o medo de desencarnar. Sim. Assim, é uma coisa assim, não tem explicação, Luiz Gustavo. É estranho, mas a gente perde realmente o medo. Mas esse entendimento que você está começando a fazer, desse olhar espiritual, que eu acho que você já tinha um pouquinho antes, né? Você acha que isso está te ajudando? A tua perda tem tão pouco tempo. Também ajuda bastante. Os esclarecimentos, né? As reuniões, as palestras, tudo isso, assim, esclarece bastante o espírito da gente. Com certeza. Quem mais, gente? É verdade. Vamos conversar. Dona Isabel levantou a mão. Pode falar, Dona Isabel. Então, eu estou igual a elas. Eu também tinha muito medo, muito receio. Depois que meu marido faleceu, foi tão assim, leve, que eu perdi o medo. Eu não quero ir já não, porque eu tenho meu filho ainda aqui, mas eu não tenho medo mais não. Ele foi muito calmo, muito tranquilo, então eu perdi o medo. E eu confio muito em Deus que eu também vou assim. Tomara.
Olha que interessante isso, né, gente? Esse pensamento da gente enfrentar algo que é inevitável, algo que faz parte da nossa caminhada, da nossa vida. A morte faz parte. A morte, mas vejam como foi falado lá, que o que morre é o corpo. Então, quando a gente entende esse desligamento do corpo, mas nós percebemos que isso não determina a condição da nossa consciência, da nossa mente, do nosso sentir, a gente consegue se preparar melhor para esse momento, para que não tenha desespero, para que não tenha angústia, para o nosso momento, o dia que ele chegar, para o momento das pessoas quando a gente ama, né? Não é uma coisa imediata, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que a gente pode construir no nosso pensamento, né? Tem alguém que viveu isso de uma maneira diferente, por não ter não ter um entendimento espiritual, não ter sei lá, ter um outro contexto de pensamento, e que foi mais difícil, e que gostaria de falar? A Rita e a Bia levantaram a mão. Pode, vamos lá, Rita. Rita, pode falar? Boa noite. Oi, boa noite, Rita. Boa noite. Olha, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de me atrapalhar aqui, né? E não conseguir estar num lugar bom onde meu filho possa me visitar. Porque eu não sei se posso ir para a mesma colônia que ele, o mesmo lugar que ele está. O meu medo não é da morte, o meu medo é da conduta de vida. Como eu vou me comportar, como eu estou trabalhando, como eu estou me melhorando, para não atrapalhar justamente essa minha volta. Porque, como o Kardec falou, né, e como os expositores espíritas falaram, não é como se morre, mas é como se vive, que é determinante para como é que tudo isso vai acontecer. Se a gente vai ter um desligamento rápido, se a gente não vai ficar preso em alguma situação e vai dificultar o nosso desligamento, né? Como nós vamos chegar lá do outro lado, quais as lembranças que nós vamos selecionar, que é colocado, né? Quais as lembranças que a gente vai ter, condições de... Olha, a espiritualidade de Deus é tão maravilhoso que olha como ele faz com a gente, né? Ele não é aquele juiz tirano que vai lá, vou fazer justiça, e faz a gente recordar de tudo que fez de uma vez só. Não, a gente vai recordando à medida que isso vai nos ajudar. Se uma recordação não vai trazer algo de bom para a gente não vai ter essa recordação de imediato, a gente só vai ter essa consciência à medida que a gente estiver preparado para essa situação. Então, gente, Deus é top. É maravilhoso. Rita, você está colocando uma coisa, acho que muito importante, que é essa compreensão, né? De que, da mesma maneira como a gente se prepara tanto para a vida material, né? A gente faz projetos, estuda, cria caminhos, busca construir relacionamentos, sonhos. Nós também precisamos nos preparar para a morte no sentido de vida espiritual, entender que a vida continua e que a realidade dessa vida, ela não vai ser completamente determinada pela vida material. Se a gente errou, se a gente se equivocou, nós vamos sofrer o impacto dessas escolhas e da consciência ou da pouca consciência que a gente desenvolveu, mas ainda assim vamos ser amparados, vamos ser ajudados para que a gente se reequilibre. Nós não estamos condenados a nenhum mal eterno, nunca. Mas quanto mais a gente busca ter a consciência dessa continuidade, dessa vida espiritual que a gente chama de morte, mais a gente vai construir uma vida na matéria melhor, se desvinculando de pensamentos equivocados, né? Alimentando essa fé, buscando viver bem. A gente não vai viver com perfeição, nós temos limitações, temos falhas, mas quando a gente vive com consciência, a gente vai aprendendo, inclusive com os erros, a gente vai aprendendo a ter paciência com as situações, a gente vai aprendendo a mudar os nossos valores, a gente vai aprendendo a simplificar a vida, as escolhas,
os relacionamentos, sempre pensando nessa construção espiritual, né? Então, pensar na morte não é pensar em fim, ou pensar em sofrimento, em dor. Nós vamos ver mais no segundo trecho, eles falam assim que a morte, o desencarne, ele não dói. O que dói é uma doença física, é uma situação que é impressa no corpo físico, mas ao espírito não. Então, muitas vezes, a pessoa desencarna e nem percebe que desencarnou, tanto que é uma continuidade, né? A gente imagina assim, algo ferozmente terminando num estágio e começando de uma maneira super diferente em outro, é uma, tanto é uma continuidade que muitos não percebem que estão desencarnados, né? Então, bem pertinente isso que você colocou, porque essa vida após, entre aspas, a morte, é a gente que vai construir, que vai determinar. Quanto mais a gente buscar ter entendimento disso, sem neuroses, né? Sem exageros, mas assim, trazendo essa busca de conhecimento para fazer parte da nossa vida física, da nossa vida material, melhor a gente vai estar preparado. Bia, você queria falar também? Pode abrir o áudio aí. É muito doido o que eu vou falar, mas eu espero que vocês entendam. É muito doido pensar que as experiências que muitas de nós tivemos, a gente consegue tirar, eu não sei se eu vou conseguir passar exatamente a palavra, mas a gente consegue tirar o lado bom, que é o quê? É a luz do conhecimento, né? Então, a gente vai na marra, né? A gente desperta na marra, mas a gente consegue tirar o lado bom, que é a luz do conhecimento. E eu concordo com as meninas, em parte, porque eu acho que muitas que passam por essa experiência, elas falam assim, agora eu não tenho mais medo da morte, meu filho já foi, então nada para mim importa, se eu for, tá tudo bem, vou encontrar com ele. E isso é muito genuíno. Mas eu também não tenho mais medo, mesmo deixando filhos aqui, né? Mesmo tendo a Aurora pequena, o Daniel ainda. Eu recentemente descobri uma questão de saúde, e aí eu já fui falando, olha, se eu for, Daniel, você cuida da sua irmã, Michael, você... Já fui organizando tudo. Aí a minha mãe, Bia, para de ser maluca, não vai acontecer nada não. Eu sei, gente, mas se acontecer, eu quero ir em paz, eu quero ir tranquila, eu quero continuar lá, despreocupada com vocês aqui. E é sério, eu não falei brincando, eu falei assim, muito centrada, assim, muito, muito leve. Graças a Deus, tá tudo bem, meus exames foi só um sustinho, mas nessa hora do susto que a gente percebe realmente se a gente está preparado ou não. E aí foi a minha prova, eu vi que realmente não foi da boca para fora. Se realmente acontecer algo comigo, for a minha hora, tá tudo certo. Eu só quero deixar assim tudo organizado. Mesmo deixando filhos aqui, né? Mas assim, a luz do conhecimento nos permite isso, a gente saber que e acreditar com fé e acreditar de verdade que aqui é um curto tempo e que a gente tem ainda muito que trilhar, né? Muitas experiências, muitos filhos virão, muitos pais, muitos relacionamentos. É isso. Obrigada aí. Obrigado, Bia. Muito legal o que você está agregando, porque realmente eu acho que o que nós estamos tentando falar aqui é que entender a morte, entre aspas, a vida espiritual, é entender a essência verdadeira da vida, né? É entender que as situações e as circunstâncias que nos conectam, por mais que elas sejam extremamente importantes no momento em que a gente está vivendo, as relações que a gente cria com filhos, com companheiros, com as pessoas que a gente cria vínculos de amor, isso tem que ser vivido com intensidade. Quando nós temos uma perda, a gente tem o direito de também viver a intensidade dessa dor, mas a gente precisa colocar com muito entendimento essa luz que você falou, porque eu acho que nos momentos de maior, onde a vida parece que está nos envolvendo com a maior escuridão, se a gente se permitir, a gente vai, em algum local, a gente vai ver uma luz nascendo, que é essa luz do entendimento. Porque para a gente sobreviver àquilo, para a gente lutar contra aquilo, e é o nosso instinto, né, de preservação, de vida, a gente vai buscar
E aí a gente vai encontrar esses caminhos de conhecimento, pessoas, doutrinas que nos expliquem, que nos façam compreender, porque a única coisa que eu acho que alivia a dor é a compreensão, é essa sabedoria de por que acontece, como acontece, porque quando fica a escuridão da morte, como ela era vista séculos e séculos atrás, né, como fim, como aquela coisa pesada, que a gente ainda carrega no nosso inconsciente, não tinha expectativa, não tinha esperança, não tinha... Mas quando a gente, mediante uma doutrina espírita e outras doutrinas espiritualistas que também já trabalhavam esses conceitos, eu acho que a gente começou a despertar, né? E ao longo dessa trajetória, como a Rita falou, a gente começou a ter a possibilidade de viver aqui para construir uma vida melhor nessa continuidade, essa verdadeira vida, né? Entendendo que ora estaremos aqui, ora muitas mães aí tiveram filhos após a perda, e eu acho que deve ser uma coisa, é uma dor e é um milagre, né? A vida acontecer depois de uma experiência tão difícil, e viver é isso, né? A experiência encarnatória, a gente criar propósitos de aprendizado espiritual, é a gente entender esses ciclos, né? Que ora iniciam, ora terminam para recomeçar. Então, é bacana essa colocação que você está fazendo, Bia, porque é sinal que valeu a pena, né? Porque quando a dor vem, mas ela não consegue despertar em nós essa busca, isso cada um vai ter o seu tempo, isso a gente não impõe, a gente não cobra, mas o tempo vai trazendo, né, essa necessidade de despertamento. Gente, vamos colocar, como o tempo voa, vamos colocar mais um trechinho, porque no seguinte trecho vai haver o questionamento, né, de para onde vamos, as dúvidas, daí a gente volta para esse bate-papo. Por favor. Desencarnar, para onde vamos? Podemos reencontrar nossos familiares, pessoas que conhecemos na Terra? Temos autonomia para ir onde desejamos ou alguém passa a nos guiar? A primeira pergunta é para onde vamos depois da morte, também varia o infinito e depende do grau evolutivo. Há espíritos que desencarnam e ficam tão apegados ao seu mundo que ficam lá dentro de casa. Alguns parentes até chegam a registrar, não, eu estou sentindo o fulano aqui perto, ele está por aqui, eu percebo. Alguns dizem isso. Como será a minha integração no mundo espiritual? Será o reflexo da vida que eu levo aqui na Terra. Eu irei em busca daqueles que me são afins. Se eu pauto a minha vida com o compromisso de renovação, de buscar as coisas sérias, as coisas boas, as companhias positivas, saindo do corpo, eu serei amparado pelos amigos que eu vou angariando e também irei me integrar de uma forma mais feliz no plano espiritual. Mas se eu opto aqui por uma vida desregrada, eu vou adentrar o mundo espiritual da mesma forma. Então, as companhias serão aquelas com as quais eu privei aqui na Terra. É o semelhante atraindo o semelhante, as afinidades. Sempre nós estamos falando aqui de evolução, de merecimento, porque na vida espiritual não é igual aqui na Terra, que tem muitas pessoas que às vezes por causa de poder ou de dinheiro, eles compram privilégios, né? Eles obtêm facilidades através de vários subterfúgios, de artimanhas. Na vida espiritual não tem esta condição. Vai depender da moralidade da pessoa de conseguir estar em condições mais favoráveis. Então, encontrar um parente tem que ter merecimento e condições para isso. Imagina a pessoa recém-desencarnada, ainda convalescente, encontra um parente muito querido, há muito tempo que não o vê, e pode, por conta da saudade do encontro, ter uma alteração emocional e se desequilibrar todo ele, né? Então, os benfeitores veem quando é possível o desencarnado reencontrar um amigo ou parente. Então, às vezes, nos fixamos, eu quero encontrar meu pai, eu quero encontrar minha mãe, eu quero encontrar meu irmão que foi antes de mim. Não, você vai encontrar criaturas que lhe querem bem, que em nome de Deus estão lhe acolhendo. E o amor não tem nenhuma restrição. Amor é amor, amor fraterno,
amor que vem de Deus através das criaturas para nós. Em suma, a consciência da pessoa define como vai ser a vida. Não tem zero para ninguém, não. Começar do zero. Tem continuar de onde estava. Esta é a realidade descrita em toda a literatura mediúnica. Agora, para onde nós iremos, nós ficaremos na Terra mesmo. Não existe um lugar circunscrito ou fechado para onde nós devemos ir, porque o espírito ele convive no meio dos que ficam aqui encarnados. E depois, de acordo com o grau do seu interesse, ele pode ir para outros lugares aqui do planeta Terra mesmo, para ele continuar esses momentos de intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados. Naturalmente, nós dizemos o lado de lá, o além, significa fora da matéria, longe da sensação do corpo material. Nós retornamos ao mundo espiritual e somos atraídos para a região mais condizente com a nossa natureza, com o nosso grau de desenvolvimento. Então, conforme a pessoa, ela vai ser atraída para determinada região no plano espiritual. E há muitas regiões boas, tranquilas, que não precisam ser as regiões mais felizes, que essa está preparada para espíritos mais capacitados, mas diríamos que a média das criaturas tem um bom lugar para morar. O espírito pode permanecer vagando sem se dar conta de que desencarnou? Mas como isso é possível? Ele não percebe que não habita mais um corpo físico? O que é capaz de provocar esse tipo de ilusão? Quando nós desencarnamos, saímos fora do corpo físico, algumas pessoas podem continuar ligadas ao seu ambiente doméstico ou ao seu trabalho, ou pode ficar por aí andando a esmo, quando a pessoa está despreparada ou muito ligada aos apetites físicos, por exemplo, bebida, cigarro, vícios diversos, alimentação, então eles podem ficar por aqui. A maioria das pessoas, ao desencarnar, primeiro, não percebe que morrem. Uma das características é porque a morte não dói. Isso está escrito, é textual. Às vezes o que dói é a doença que o sujeito tem. Por exemplo, o sujeito recebe, ou melhor, tem um infarto fulminante, bem, então ele sente a dor do infarto. Mas não existe uma dor para a morte. A morte não tem dor. A morte é uma separação sem dor, é indolor. Agora, se o sujeito sente dor, é porque tem repercussões do corpo denso no corpo menos denso, que é o corpo espiritual. Então, essa repercussão pode atrapalhar, não é? Agora, se ele não sentir nada, ele não percebe que houve morte. Outra coisa que engana muito é o fato de ele se ver exatamente como era. Ou seja, perispírito tem olho, nariz, boca, ouvido. Então eles não percebem que tudo se modificou. Eles não percebem que estão fora do corpo físico. Eles continuam se sentindo, habitando ainda um corpo, agindo através de um corpo, que lhe dá perfeita consistência para o mundo fluídico em que eles estão se encontrando. Porque ele se vê, então ele pensa assim, eu estou vivo. Está, só que está do outro lado. Os que estão do lado de cá não enxergam, e ele que está do lado de lá não consegue se comunicar. É um desespero, é por isso que divulgar o Espiritismo, para que as pessoas saibam como é que é esse processo, vai ajudar muito na hora da morte, porque todos nós vamos desencarnar um dia. Não é isso? E nós nem sabemos quando. E é bom saber dessas coisas, para, se acontecer qualquer coisa, a gente saber o que fazer. O que pode dominar, por exemplo, é a convicção da pessoa que não existe vida depois da morte do corpo físico. Esta convicção passa a ser uma auto-hipnose. A pessoa se hipnotiza e ele começa a acreditar nesta ideia. Quando ele chega na vida espiritual, ele não tem
informações, ele não tem espaço mental para conceber esta realidade, então ele não vê como uma vida extrafísica. Neste prezado momento, milhares de espíritos encarnados estão desencarnando. Muitos, mas uma grande, esmagadora maioria, em situações de grande dificuldade, de grande sofrimento, como, por exemplo, nos hospitais. Esses espíritos ficam durante muito tempo ali no ambiente em que desencarnam. Agora, essa questão de termos alguém que nos ajuda a entender o significado da desencarnação, nos orientando para que a gente saia desses ambientes, também isso é verdadeiro. Existe sim. Aqueles que querem que querem nos ajudar, realmente procuram fazer isso, nos orientando a respeito da nossa nova situação. É por isso que alguns espíritos, por enquanto, ficam deslocados, não se direcionam, porque não têm o pensamento elevado, porque não buscam, porque não traçaram rumos, porque não estabeleceram ligações maiores no campo espiritual. Então eles vivem como que em si mesmados, em si mesmos, nas suas sensações e na sua ignorância da realidade, até que são ajudados, despertados por espíritos amigos e encaminhados para o seu pleno restabelecimento espiritual. Há que nos trabalharmos para nos conscientizarmos em todos os instantes da nossa vida e para podermos aproveitar as experiências neste mundo de experiências, de provas, de experimento, para crescermos, para nos libertarmos dos desequilíbrios que temos desenvolvido através dos séculos. Vejam que interessante essas colocações, e a gente já falou um pouquinho disso, inclusive na fala de alguns de vocês. Como é importante a gente se preparar, né? A gente ter entendimento para que essas realidades de vida na matéria e fora dela sejam uma continuidade, né? Sejam algo que sem trancos, sem solavancos, para que a gente consiga eliminar medos, eliminar receios, inseguranças. Adriana, Oi. Vamos você um pouquinho aí. Coloca seus comentários aí sobre o que a gente viu, por favor. Na verdade, não tem muito que acrescentar mais, né? Porque o vídeo está bem claro, assim. É mais uma questão de percepção nossa mesmo, de conscientização de como a gente vive, como a gente encara esse momento, né? De despedida da matéria e de reencontro no plano espiritual. Mas aquilo que mais me chama atenção não é nem se a morte dói, não é quando a gente vai morrer, como a gente vai morrer, não são essas questões que me perturbaram e nunca foi. Na verdade, eu sempre pedi para morrer dormindo, mas vai que, né? Acontece. A questão é o reencontro e, na verdade, a gente continuar nos comunicando, mesmo que o outro não tenha percepção. E olha como é sutil a questão de eu nem perceber que desencarnei. Claro, por uma falta de consciência, né? De uma falta de entendimento. Essa coisa que o mundo traz, que é só agora, vivo agora, hoje é o mais importante. Tudo bem, hoje é o mais importante, mas não é só o agora. Porque se hoje a gente sofre de ansiedade, é pensando no amanhã. Né? Todo mundo pensa no amanhã. E aí o hoje, será que eu realmente tenho preocupação de como estou conduzindo o meu hoje, né? O que eu fiz hoje de bom e o que eu fiz hoje de ruim, o que me aproxima daqueles que estão do outro lado e o que me distancia daqueles que estão do outro lado, o que me une àqueles que me fazem mal e o que me une àqueles que me fazem bem. Então, se a gente for reparar, não existe significado melhor do que orar e vigiar que Jesus nos ensinou. Acho que nesse trecho que a gente ouviu, a gente aprende a refletir que é a nossa consciência que vai determinar a nossa experiência, como ela vai ser. E que esses mundos, eles estão conectados, né, pelos pensamentos, né? A gente tem esse pensamento, quem vamos encontrar, vamos rever, lógico que vamos, mas a maneira como isso vai acontecer depende do estado de consciência daqueles que partem e do nosso, quando a gente partir. E enquanto nós estamos afastados, olha como nós estamos
como nós podemos, né, continuar nos amparando e como é importante esse entendimento para a gente manter no amor, nessa busca de entendimento, boas emanações para os nossos entes queridos que estão na vida espiritual e vice-versa. Vocês viram eles falando lá que muitas vezes as pessoas sentem na casa aquele parente porque o espírito realmente não se desvinculou daquele local e permanece ali triste, sofrendo, né? Não aceitando a situação do desencarne, não entendendo o que está acontecendo. E mesmo, né, que seja levado para um local no plano espiritual e comece um tratamento, ele precisa das nossas emanações minimamente saudáveis, né? Posso contar uma De coisa aceitação. rapidinho, Luiz? Pode, claro que pode. Vai ilustrar isso que você está falando. Foi por isso que eu vim parar no Espiritismo. Eu era médium e não sabia, e via meu irmão desencarnado. E eu carregava uma revolta profunda, porque o meu irmão desencarnou com a idade que eu estou hoje. Meu Deus, será que eu vou agora? Enfim. E aí eu tinha aquele pensamento firme, constante nele, mas com muita mágoa, com muita revolta, com muito sofrimento. E eu sempre visualizava o meu irmão chorando, sofrendo, e ele foi bem debilitado, ele perdeu muito peso, foi um processo de doença bem doloroso que ele enfrentou, e eu não entendi o porquê da minha revolta, sendo que sempre tive conhecimento da vida após a morte, né? E então, nesse processo de pensar nele com muita lástima, com muita dor, com muita angústia, eu fui parar na casa espírita. E aí, ali foi evidenciado um processo obsessivo de encarnado para desencarnado, que era o meu caso. Essa minha angústia retia o meu irmão perto de mim, com sofrimento profundo. Então, eu ocasionei uma situação para ele de extrema dor. E quando eu fiquei sabendo disso, pelo amor que eu tenho por ele, isso me trouxe um despertar de consciência, assim, ó, muito rápido. Porque eu penso, se a pessoa que eu amo, e eu estou prejudicando ela dessa forma, qual é o meu papel? Por que eu faço isso, se eu sei que ele está vivo? Né? Se eu sei que depois da morte ele não vai mais sofrer, e eu contribuindo com esse sofrimento dele, né? Então, para mim, é fundamental o conhecimento, com certeza. Se me permite, Gustavo. Bacana, Juliana. Pode falar, Conceição. Coincidentemente, hoje, se meu pai estivesse vivo, ele estaria com 94 anos. Mas, infelizmente, ele foi embora aos 65, né? E, naquela época, ele sofreu muito, né? Ele ficou cego, enfim, ele não aceitava, ele se revoltou e ele não aceitava. E, inclusive, ele, à noite, ele me chamava porque ele achava que tinham sombras escuras puxando ele. E às vezes a gente passava, eu e minha irmã, parte da noite conversando com ele, tentando fazê-lo reagir a isso, explicando que ele tinha que usar uma luz que ele tem internamente, né, para dissolver e tal. Era uma forma de nós trabalharmos isso. Eu gostaria, na época, ter o conhecimento que eu estou tendo agora, para poder dar um consolo ao meu pai, porque ele foi com muita revolta e tudo mais. Só que depois de alguns anos que ele faleceu, numa mesa espírita, ele veio e mandou um recado para nós, dizendo que agora eu estou bem, eu estou sendo muito bem amparado. Mencionou uma tia minha, que estava me dando muito apoio a ele, e isso na época me deixou muito contente, né? Mas se na época eu tivesse a preparação, o embasamento que eu tenho hoje, embora pequeno ainda, mas eu poderia tê-lo ajudado mais, né? Legal, Conceição. É isso. É o conhecimento que vai nos dando condições para nós e para aqueles que estão juntos de nós ali, né? Da gente poder
desmistificar essas questões. Não são situações fáceis de se viver, a gente está num processo de aprendizado que às vezes é bastante árduo, mas esse conhecimento, esse olhar mais verdadeiro e mais simples, inclusive, porque a gente complica muito aquilo que a gente não conhece, a gente acaba complicando, né? Mas esse entendimento, ele faz toda a diferença para a gente perceber que a gente continua conectado e que a nossa força, às vezes a gente não consegue ser por nós, né? A gente, às vezes, não tem aquele amor, aquele alto amor que nos faça tentar superar. Deveríamos. Mas que o nosso amor pela pessoa seja a motivação, né? Como a Juliana falou, quando ela percebeu que a postura não estava fazendo bem para o irmão, e veja, isso tudo trouxe ela para um outro caminho de vida, de despertamento, de estudo, de aprendizado, e hoje fazendo palestra, ajudando as pessoas, se dedicando, trabalhando dentro desse caminho. Então, olha como, né, como as dificuldades, né, como as travessias na escuridão fazem a gente encontrar a luz, né? Guilherme, faz suas considerações para a gente sobre isso tudo, meu amigo. O tempo já está mais ou menos esgotando. A gente queria ficar aqui muito tempo, mas não tem como. Vamos lá. O assunto, acho que devia até dar continuidade, é que a Rita e a Simone levantaram a mão, não sei se elas querem falar. Tranquilo? Olha, acho que as colocações dos nossos amigos aí, palestrantes que deram... A Simone estava sem microfone, mas ela estava falando. Estava falando? Você quer falar, Simone? Rapidinho? Não, pode falar, Guilherme. Eu gosto de ouvir o Guilherme falar, porque o Guilherme me acalma, então é muito mesmo, bom. filho? Mas Depois da próxima depois você grava uma voz aí sua para mim falando isso, para me mandar para minha esposa, tá bom, filho? Ela fala que minha voz não acalma ela. Mas... Nossa, Guilherme, eu falo isso sempre com o Rosana. A voz do Guilherme me acalma mesmo. Mas depois eu faço a colocação. É uma pergunta que eu queria perguntar para vocês a respeito do João, mas a próxima semana eu faço essa pergunta. Pode falar, Guilherme. Olha, fazer resumidamente, como colocaram, entender a morte não como o fim de tudo. A desencarnação é só a perda da carne. O espírito é imortal, porque nós temos uma única vida com várias experiências reencarnatórias. Cada espírito chega no plano espiritual da mesma forma que está aqui, né? O Dr. André Luiz Peixinho falou ali, nós não começamos uma nova vida, nós damos continuidade onde paramos, não é começar do zero, é continuar aonde parou. As reencarnações são solidárias umas com as outras. Então nós somos os mesmos. As portas do túmulo não modificam quem somos. Quem somos está gravado na nossa consciência. E se eu não me engano, a doutora a Terezinha de Oliveira, ela vai colocar algo ali interessante, né? Que ao recobrar a nossa consciência, porque quando nós estamos encarnados, nossa consciência fica em estado latente. Há algumas reminiscências de memória por algumas pessoas de vidas anteriores, mas quando você retorna ao plano espiritual, toda a sua vida, como até uma análise daquilo que você devia ter feito e não fez, né? Porque hoje as grandes dores do espírito, principalmente nas reuniões mediúnicas que nós temos o contato, o que eu percebo, falando por mim, não são as dores que, por exemplo, do erro que tiveram, mas daquilo que deixaram de fazer. O deixar de fazer traz aquela sensação, por que não fiz? O desperdício do tempo, uma nova reprogramação. E qual a preocupação? O que eu vou encontrar depois da vida física, né? Da morte física? E como colocaram, é difícil falar o que cada um vai encontrar, porque de acordo com o seu nível consciencial, a sua condição de moralidade é o lugar que se chega. E quando muitas falaram dos reencontros com familiares, é preciso compreender que a gente imagina que nós vamos
desencarnar e chegar num lugar físico, alguma colônia espiritual, mas são dimensões espirituais. Cada colônia espiritual está adequado ao nível de vibração dos espíritos que lá são acolhidos. Então, nem sempre é possível reencontrar com o meu familiar como a gente deseja. No livro Nosso Lar, por exemplo, André Luiz tinha dificuldade em encontrar a mãe, porque ela estava numa colônia espiritual mais evoluída e o nível de sintonia que ele está não era possível. A mãe ouvia, mas ele não ouvia. Para que isso fosse possível, depois de um período, a mãe tem a permissão de baixar o seu nível vibracional para chegar na sintonia dele. Aí houve o encontro. Então depende do nosso estado de consciência. Desespero, medo, angústia. Isso nos distancia. E é preciso entender que nós reencarnamos com uma programação reencarnatória. Nossos filhos não são nossos filhos. Nós somos nossos irmãos. Então aqui nós temos uma relação de pai, mãe e filho, mas nós somos todos irmãos. Quando nós começamos a compreender isso, os laços sim se fortificam, mas não por determinado espírito que teve uma experiência reencarnatória conosco. Isso é extraordinário. A proposta do Cristo é ampliar essa condição. E será que eu vou sentir dor? Que medo é esse de dor? Então, o nível de consciência e de fé faz que muitas vezes esse desligamento seja muito sutil. Bezerra de Menezes participou do próprio velório tranquilo. Outros com uma dificuldade imensa desse desligamento. Há espíritos tão regados a matérias que dores profundas, né? Não gosto de falar isso aqui para não assustar, mas ele sente a dor da putrefação dos vermes comendo o próprio corpo. De tão arraigados que é isso. São dores profundas da alma. Porque é uma consciência extremamente ligada ao materialismo. André Luiz ele vai falar que 3/4 dos espíritos permanecem nas paragens terrenas. De cada 4 desencarnes, 3 estão extremamente ligados à questão da matéria, com muita dificuldade desse desprendimento. Consequentemente, muita dificuldade de estabelecer uma relação com os familiares que desencarnaram. E todos nós temos o amparo. Tenho certeza disso. Então, tal vida, tal morte. O que você é hoje, a sua tranquilidade, a questão mais consciencial, ele traz uma libertação já aqui, né? Não é no plano espiritual, é aqui, você é o mesmo, não se modifica. Né? Então, a retornar ao plano espiritual, que a gente consiga estabelecer essa relação consciencial conosco. Será bem tranquilo. Mas como diz a nossa querida Heloísa Pires, aqui é gostoso de ficar. Né? Bom demais. Ter amigos. Feijoada, Samuel. Imagina uma feijoada. Não é bom ficar aqui? Chegar no plano espiritual, chega com sopinha pra gente. Que a gente possa aproveitar esse momento aqui. Nós somos os mesmos, conscientes. Por que você está esperando desencarnar para encontrar com teu filho? Não precisa. A gente ainda depende de toque físico. A questão consciencial muda o padrão de contato. E, sabe, e quando a gente desencarna, só para encontrar com alguém, a gente esquece que também tem pessoas que estão aqui esperando conosco, sabe? E sabe o que a morte muitas vezes nos ensina? Que muitas vezes a gente não aproveita o tempo quando a gente está perto e pode tocar e não toca. Essa é a dor. E quando a gente está distante, aí a gente quer tocar. Aproveitar enquanto nós podemos tocar, sentir o cheiro, sentir a pele. E quando eu trabalho essa relação carnal, a minha relação espiritual torna-se mais sutil.
Se você quiser, fecha os teus olhos. Lembra do teu familiar, do teu filho, do teu pai, da tua mãe. E tem um encontro espiritual. A alma é preenchida assim. Não é contato físico. Como disseram, o corpo físico é uma roupagem momentânea. O ser espiritual, ele tem continuidade. E isso que é maravilhoso. É isso que nos vai fazer que a gente tenha vida e vida em abundância. Só que a gente não entendeu essa fala do Cristo. O que é vida e abundância? É sentir a beleza de cada instante, vivendo essa experiência, acima de tudo, conosco. Porque enquanto eu não tiver uma experiência consciencial comigo mesmo, eu vou ter muita dificuldade de ter uma experiência com o outro. Seja meu pai, seja minha mãe, seja meu filho. Principalmente nos dias de hoje. Se a gente pudesse entender que a distância que nos separa, muitas vezes é um corredor de 1 metro, de um quarto para o outro. Hoje nós estamos vivendo isolados. Por que a gente precisa perder o contato físico para sentir vontade do abraço? Por que a gente precisa perder para ter vontade de ficar perto hoje? Então, que a gente não tenha simplesmente relações de presença física, mas relações emocionais. Isso é muito gostoso. Então, é como a gente perder aquilo que hoje a gente, naturalmente, por exemplo, como o movimento de um braço. Talvez eu vou valorizar o movimento do meu braço quando eu perder esse movimento. Talvez eu perca ali a coisa tão simples que é ver. Na maioria das vezes a gente não quer ver, a gente só quer enxergar. A gente enxerga só aquilo que é físico, mas não quer ver aquilo que é além que a vista nos proporciona. Né? Então, a gente tem muito tempo para se relacionar. A morte é um detalhe no caminho do progresso evolutivo. Só um detalhe. Então, que a gente possa criar os nossos laços de afetividade, de amorosidade e, com toda certeza, tenhamos aí um nível de morte, entre aspas, tranquila. Né? Mas antes que a morte não chegue, porque não é importante quanto tempo nós vamos viver, mas é como nós estamos vivendo, como nós estamos nos relacionando. Eu sei que uma das dores maiores é a dor de uma ausência. A ausência só é sentida quando eu não construí os laços quando era para serem construídos. Muitas vezes é difícil a gente ouvir isso. Mas quando os laços são fortificados, exatamente pelos laços espirituais, eles nunca são inquebrantáveis. Então são sempre fortalecidos. É isso. Obrigado, Guilherme. Acho que a essência do que a gente está tentando, que a gente pensou em trazer hoje aqui é essa, né? Enquanto a gente está nessa caminhada, a gente descobrir as inúmeras possibilidades que existem, né? A gente perceber que a gente não pode mudar as situações do passado, mas a gente pode construir as situações do futuro com outro olhar. A gente pode se manter unido a quem a gente ama, independente do plano que ele esteja e nós estejamos. E vejam bem, né? Nós estamos aqui, sei lá, quase 1 hora e pouquinho já. Que coisa boa a gente se reunir para falar de eternidade, né? A gente às vezes perde tanto tempo pensando em fim, em morte, nas coisas que acabam, que terminam, mas nós aqui hoje só falamos que tudo continua, que tudo segue, que tudo se refaz, que a gente se reencontra, que a gente se reaproxima, porque como o Guilherme com muita sabedoria colocou, a gente é irmão e estamos juntos para um ajudar ao outro. Não é à toa que nós estamos na vida uns dos outros, dos companheiros, das companheiras, dos familiares, dos filhos. A gente passa uns pelos outros para
trocar experiências, para trocar sentimentos, nem sempre são sentimentos bem construídos, e daí a gente se reencontra, mas a gente precisa e vamos sempre estar juntos. A gente precisa ter essa fé. Essa fé supera o que a gente chama de morte, que é o deixar de existir. Nada deixa de existir na criação divina. As coisas apenas se transformam. Tudo que tem essência, tudo que tem alma, que tem consciência, que tem vida, não deixa de existir. Segue, continua, se amplia, se expande. E nós somos assim. O contexto, o corpo físico, as coisas da vida, as coisas que a gente ganha, que a gente constrói aqui, isso tudo se transforma e um dia vai deixar de existir, um dia esse mundo vai ter o seu momento de se exaurir, esse mundo físico que nos acolhe. O que vai permanecer são todas as emoções que a gente conseguiu construir aqui. Então, que o encontro de hoje seja essa esperança, né? Quando vier a saudade, a dor, o pensamento do que às vezes não foi bem vivido, que a gente se alimente dessa esperança. E enquanto a gente não entende, como a Heloísa Pires fala e todos falam, que a gente tenha fé. Uma fé que a gente não sabe direito como é que é, mas vamos confiar em Deus, porque Ele é por nós. Ele está junto de nós, Ele nos conecta, Ele nos une, Ele nos reúne das formas mais inusitadas e Ele nos alimenta nessa fé do porvir, nessa fé do construir, né? Então, que Deus abençoe isso, que os nossos corações possam sair dessa reunião hoje mais leves um pouquinho, né? Todos nós temos os nossos queridos que já estão nessa realidade espiritual, então que a gente possa hoje dormir, o corpo descanse numa paz absoluta e que a mente siga sem titubear para se encontrar dentro do possível com os nossos afetos, ou receber algum chamego, um cheiro, uma impressão, né? Não é impossível. Não precisa de um médium, não precisa de algo tão... Não, é o coração que une, que conecta, é o coração que leva uma prece nossa para aquele que a gente ama, e caso ele não esteja bem, ele vai se fortalecer com essa prece, e vice-versa. A prece deles também chegam até nós, né? Então que a gente possa ter um descanso bem tranquilo. Eu vou pedir para o Chicarino fazer uma prece para encerrar para a gente o nosso encontro dessa noite. Fala, Chicarino. Depois de uma noite tão maravilhosa, tão esclarecedora, né? A fala desses companheiros, queridos companheiros, que a gente sempre assiste, ouve as palestras deles e tem, às vezes, a oportunidade de ter o contato físico. Então, isso nos traz uma leveza, nos traz assim, uma tranquilidade ao pensar que um dia teremos que partir. Mas, como diz Heloísa Pires, é tão bom ficar aqui, então vamos aproveitar da melhor forma possível. O Guilherme frisou muito bem e todos falaram a respeito. A dor é natural, mas o sofrimento, este nós podemos aprender a descartar, porque sabemos que a vida continua e vai continuar da forma como nós construiremos este futuro. Então vamos ser virtuosos, vamos ser melhores do que somos e vamos aprender com tudo aquilo que a vida nos proporciona para prepararmos a nossa caminhada. Essa caminhada, nesse momento, já ouvimos falar que a vida significa um dia. Então, que esse dia seja longo, mas seja muito proveitoso. Que nós possamos levar isso como um aprendizado, como um alerta para sermos melhores. Porque Jesus sempre nos disse: venha até mim, vós que sofrem. E nós temos que confiar nisso e chegar até Ele e fazer com que a nossa vida seja boa, linda e maravilhosa, para que continue assim por onde estivermos.
e Deus possa nos proporcionar isso e que a gente tenha essa força para realizar esse futuro. E Deus nos abençoe, nos ilumine e nos faça instrumento da sua paz, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Nosso abraço para Rosana. Rosana, semana que vem não tem choro, hein? Queremos ser aqui com a gente. E é isso aí, gente. Um bom descanso para todos, gratidão, viu?